Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais. Sempre achei que a vida era muito simples. Você nasce, vive, paga suas contas, tem uma rotina comum, enfrenta os desafios e no fim se vai. O mundo parecia tão lógico para mim que o sobrenatural era apenas uma lenda urbana que se contava entre amigos em noites de medo e histórias mal contadas. Porém, após o que vivi nos últimos meses, minha perspectiva foi completamente destruída. Meu mundo, uma vez claro e lógico, foi envolvido em sombras, sangue, fogo e bruxaria. E tudo isso graças a uma mulher chamada Clarice. Clarice era minha chefe. Ela era o tipo de pessoa que exala poder. Alta, sempre impecavelmente vestida com terno sob medida e com um olhar frio como aço. Parecia ter o controle de tudo e de todos apenas com sua presença. Seus olhos verdes brilhavam com um mistério profundo e seu cabelo preto sempre estava perfeitamente alinhado, refletindo seu perfeccionismo extremo. Desde o primeiro dia em que a conheci, percebi que havia algo estranho em seu olhar, algo que eu não sabia nomear. Talvez fosse apenas uma impressão, ou talvez não fosse apenas isso. No início, meu trabalho era simples, comum. Eu tinha um emprego como assistente administrativa em uma empresa de médio porte. Não era meu sonho, mas gostava da rotina. Meus colegas eram simpáticos e compreensivos, e até o diretor parecia ser uma pessoa acessível. No entanto, havia algo em Clarice que me incomodava. Talvez fosse seu tom de voz, sempre sutilmente agressivo. Talvez fosse seu olhar calculista ou sua habilidade de fazer você se sentir pequeno sem que precisasse levantar a voz. Ela tinha esse poder. Ela nunca me tratou com gentileza. Seu olhar era distante, frio e carregado de uma certa hostilidade. No início, eu ignorava isso. Talvez fosse apenas o jeito dela, pensei. Mas não demorou para perceber que não estava apenas imaginando coisas. Minha vida mudou em um dia específico. Tudo começou após um elogio que recebi do diretor da empresa em uma reunião importante. Nós havíamos finalizado um grande projeto e ele me parabenizou diante de todos, elogiando meu empenho e dedicação. Por um momento me senti orgulhosa e animada. Afinal, estava no caminho certo. Havia sido reconhecida por algo que eu fiz bem. Mas logo após aquele momento, senti o peso de Clarice. Seu olhar estava lá, fixo, direto, como uma lâmina perfurando minha confiança. Naquela noite, não consegui dormir bem. Algo parecia estar errado. Eu estava em casa tentando relaxar, mas sentia uma inquietação inexplicável. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação estranha, como se algo estivesse me observando. No entanto, continuei com minha rotina até que começaram a acontecer coisas inexplicáveis. Primeiro, pequenas coincidências que se tornaram pesadelos. Meu computador, que nunca dava problemas, começou a apresentar falhas. Arquivos que eu trabalhava horas sumiam sem explicação. Mensagens importantes eram enviadas, mas nunca chegavam ao destinatário correto. A cada dia, o ambiente de trabalho parecia piorar. Senti-me acuada, mas não sabia como enfrentar isso. No entanto, o mais estranho aconteceu quando comecei a trabalhar até mais tarde em um projeto. Era uma noite silenciosa e eu estava sozinha no escritório. Meu coração batia forte enquanto finalizava algumas impressões e organizava relatórios. Foi então que escutei um som como um murmúrio vindo da sala de reuniões ao lado. Fiquei parada por alguns segundos, tentando identificar o que era aquilo. Meus olhos se dirigiram para a porta entreaberta. Era o suficiente para que eu visse algo que nunca poderia esquecer. Clarice estava lá, no meio de um círculo desenhado no chão com giz branco, surrounded por várias velas acesas. Estava murmurando palavras que eu não compreendi, mas que soavam como uma oração ou um canto antigo, algo que parecia fora do meu mundo, fora da lógica. No centro do círculo havia um pedaço de papel com meu nome. Meu nome estava lá em letras escritas com uma caligrafia cuidadosa e elegante. Meu coração disparou e uma sensação gelada me tomou por inteiro.
Antes que ela pudesse perceber minha presença, saí de lá sem fazer barulho, meu corpo tremendo. Naquela noite não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via a imagem de Clarice no círculo. Seu olhar parecia ter um peso maior do que eu poderia explicar. Meu coração estava em pedaços. Não sabia o que significava aquilo, mas sabia que estava profundamente ligada a mim. Nos dias seguintes, minha vida se tornou um verdadeiro inferno. Comecei a acordar no meio da noite, geralmente às 3 horas da manhã, suando frio e sentindo uma presença no ar. Minha casa parecia diferente. Objetos se moviam sozinhos. Um copo caindo da mesa, uma porta que rangia sem motivo, sussurros no escuro que não tinham explicação. No meu corpo, os sinais começaram a se manifestar também. Meu cabelo, que sempre foi forte e saudável, começou a cair de maneira inexplicável. Comecei a perder mechas inteiras no chuveiro, e a cada dia eu me olhava no espelho e via meu reflexo se tornando cada vez mais fragilizado. Minha pele ficou pálida e pequenas marcas vermelhas começaram a surgir em meu corpo sem explicação. Meu corpo parecia estar sendo consumido por algo que eu não entendia. No trabalho, Clarice continuava com seu comportamento. Ela passou a me humilhar constantemente em público, apontando falhas inexistentes e usando cada oportunidade para me fazer parecer incompetente perante meus colegas. As pessoas ao meu redor começaram a se afastar de mim. A sensação de isolamento era constante, como se eu tivesse me tornado uma espécie de praga, uma pessoa marcada por uma maldição invisível. Eu busquei ajuda. Psicólogos disseram que era estresse. Padres abençoaram minha casa, mas o mal continuava. Finalmente, uma amiga me apresentou uma médium. Ela era uma mulher idosa, de cabelos brancos e olhos profundos. Assim que me viu, seu olhar ficou grave. "Você está sob um trabalho pesado", disse ela. "Alguém quer te destruir." Ela fez um ritual de limpeza, me entregou um amuleto de proteção e explicou que eu precisava enfrentar Clarice, mostrar que eu não tinha medo. No dia seguinte, fui ao trabalho determinada. Encarei Clarice como nunca antes. Quando ela veio com mais uma de suas provocações, eu olhei diretamente nos olhos dela e declarei: "Eu sei o que você está fazendo e não vai funcionar." Ela pareceu surpreendida por um momento, mas rapidamente recuperou sua postura. Seu sorriso era frio, sinistro. "Não sei do que você está falando", respondeu ela. "O resto, eu não saberia prever." A partir daquele momento, tudo começou a mudar. Após aquela frase, o ar ao meu redor parecia diferente, como se tivesse ficado mais denso, mais pesado. Eu sabia que havia algo ali, algo que transcendia qualquer lógica ou explicação. Clarice me olhou, seus olhos brilhando com uma intensidade que parecia um misto de desafio e diversão. Ela sabia mais do que dizia. Disso eu tinha certeza. Meu coração estava em péssimas condições. Sentia-se como se minha alma estivesse sendo espreitada. Cada palavra minha poderia ser um erro. Cada movimento poderia ser fatal. No entanto, algo em mim, uma força que não sabia de onde vinha, me fez resistir. Eu não podia recuar. Não agora. Eu enfrentei aquele olhar frio, sem piscar, sem medo. "Você sabe o que eu estou dizendo", falei novamente, com uma voz que soou mais firme do que eu poderia imaginar. "Você fez algo contra mim, algo muito ruim. E eu sei que isso é apenas o começo." Clarice arqueou uma sobrancelha e cruzou os braços, sua postura permanecendo inabalável. "Você está delirando", respondeu ela com seu tom mais profissional, mas sua voz tinha um fundo venenoso. "Talvez você precise descansar. O estresse pode fazer essas coisas com você." Ela estava tentando me desacreditar. Estava tentando me colocar em dúvida, como sempre fez. Mas algo dentro de mim não permitiu que eu caísse em seu jogo. Lembrei-me do ritual da médium, do amuleto que ela me deu, e de cada palavra que ouvi sobre proteção e enfrentamento. "Eu não estou delirando", disse, avançando um passo em sua direção. "Você fez algo com bruxaria para me destruir, não é? Eu vi você naquela noite. Vi você murmurando aquelas palavras, com aquele círculo e aquelas velas.
Meu nome estava ali, no centro. É você quem está por trás disso tudo. Os olhos de Clarice se estreitaram levemente. Ela parecia estar pesando minhas palavras, mas seu sorriso continuava ali, aquele mesmo sorriso sinistro que eu já havia visto tantas vezes. Você não tem provas de nada, respondeu ela com frieza. Talvez tenha apenas sido sua imaginação. Minha respiração estava forte e minha garganta parecia seca. Eu sabia que o confronto não poderia ficar apenas em palavras. Precisava ser mais do que isso. Algo precisava acontecer para que ela sentisse minha determinação. Algo que mostrasse que eu não estava mais disposta a me submeter. Eu não preciso de provas, declarei, tentando manter meu tom firme. Eu sei o que você fez, e você vai me pagar por isso. Clarice me olhou por mais alguns segundos, como se estivesse decidindo se deveria ou não entrar em um jogo de poder. Ela respirou fundo e pareceu se recompor. Você está se colocando em uma posição perigosa. Ela respondeu, quase sussurrando, seu tom mais ameaçador agora. Eu espero que você saiba disso. Depois disso, ela se afastou, seu olhar se tornando novamente aquela máscara de frieza profissional. Retornou para sua rotina como se nada tivesse acontecido. Meu coração continuou acelerado por algum tempo. E eu sabia que aquele momento havia sido apenas o início de algo muito maior. Nos dias após aquele confronto, algo começou a mudar no ar. Não era uma mudança positiva. Senti que o peso sobre meus ombros continuava ali, embora a atmosfera de trabalho parecesse menos agressiva. Clarice parecia distante, mas havia algo em seu olhar, uma sombra silenciosa, uma ameaça subjacente. Eu sabia que ela estava apenas esperando o momento certo para atacar novamente. Meus pesadelos continuavam. Agora, eles eram mais vívidos, mais reais. Sonhava com rituais, com sangue, com velas e com o olhar de Clarice me observando de algum lugar obscuro. Meu cabelo continuava a cair. Minhas mãos estavam sempre frias e meu corpo parecia cada vez mais esgotado. O amuleto que a médium me dera parecia não ser suficiente para proteger-me completamente. Foi então que decidi me aprofundar. Se Clarice era capaz de fazer aquilo com bruxaria, então talvez eu pudesse aprender a me proteger melhor. Comecei a pesquisar sobre rituais, feitiçaria, proteção espiritual e tudo o que estivesse relacionado. Não foi fácil, mas encontrei algumas informações que poderiam me ajudar. Havia muito conhecimento antigo sobre como neutralizar rituais, como se proteger contra maldições e como quebrar trabalhos. A ideia de fazer algo assim parecia absurda no início, mas a sensação de que estava sendo devorada pela escuridão fez com que eu buscasse qualquer solução. Um dia, enquanto tentava organizar meus pensamentos, recebi uma mensagem de uma amiga. Ela havia falado sobre um ritual ancestral de proteção, algo que poderia ajudar contra qualquer forma de magia negativa. Era algo arriscado, mas eu estava disposta a tentar. Decidi buscar mais informações com ela e realizar um ritual de proteção, algo que poderia talvez finalmente me libertar das garras de Clarice. A noite chegou. Preparei tudo conforme as instruções: sal grosso, velas, cânticos e elementos que deveriam neutralizar a negatividade. O espaço estava escuro, apenas iluminado pelas luzes das velas. Cada palavra que eu pronunciava parecia um grito silencioso, uma tentativa de quebrar aquele laço pesado que me prendia. A cada oração sentia-me mais forte, como se o ar ao meu redor começasse a se dissolver em luz. O ritual durou horas. Minha respiração estava exausta, mas eu mantive a concentração, até que uma sensação indescritível preencheu o ar. Era como se algo tivesse se quebrado. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era a primeira vez em muito tempo que me sentia em paz. Depois daquele ritual, Clarice continuou em seu posto no trabalho, mas algo havia mudado. Ela parecia menos confiante, menos imponente. Meus pesadelos se tornaram menos frequentes. Meu cabelo começou a crescer novamente e minha pele voltou ao tom saudável que sempre tive. Senti-me, aos poucos, restaurando meu equilíbrio. Meses depois,
Clarice pediu demissão sem dar nenhuma explicação. Ela desapareceu tão misteriosamente quanto havia surgido em minha vida. Mas eu sabia que, de alguma forma, aquilo não significava o fim. Ela ainda poderia estar em algum lugar, preparando algo. Por isso, continuaria alerta. Após enfrentar tantos horrores, eu nunca imaginei que teria forças para continuar. O ritual da médium, os sussurros no meio da noite e as manifestações inexplicáveis haviam me levado ao limite da minha sanidade. Clarice parecia ter desaparecido de minha vida, mas as sombras continuavam a me assombrar. Naquela noite fria em que percebi a marca no chão e ouvi aqueles sussurros infernais, minha mente estava completamente à beira do colapso. O que ocorreu depois foi um embate entre o terror e a sobrevivência. Eu lutei, não com armas ou magia, mas com uma força bruta, um instinto primal que todos possuem quando seus corpos entram em modo de sobrevivência. Quando o símbolo começou a pulsar no chão, sentindo-me completamente paralisada, algo dentro de mim finalmente rompeu. Minha mente acionou um botão invisível, uma conexão com meu instinto de preservação que eu não sabia que existia. Eu consegui me mover. Foi como se meu corpo tivesse finalmente retomado o controle. Meus olhos se arregalaram. Minha mão foi direto ao chão. E sem pensar, eu destruí aquele símbolo, com uma força que parecia vir de um lugar desconhecido. Meu coração pulsava como se fosse explodir, mas com um golpe fraco, empurrei os móveis sobre a marca no chão, arrastando cadeiras e objetos para apagar aquele símbolo com minha própria força. Os sussurros desapareceram. O ambiente continuou frio, mas agora havia uma sensação de controle. Mesmo assim, meu coração continuava batendo em um ritmo frenético. Eu me agarrei à ideia de que havia sobrevivido, mesmo que por pouco. Não sabia se Clarice estava ali, perto de mim, ou se aquilo era apenas minha mente tentando me colocar em um estado de alerta após tantos dias de sofrimento. O fato é que eu estava viva. Corri para fora do meu quarto. Não sabia para onde, mas precisava estar longe daquele ponto de origem. Sem mais opções, peguei meu celular e enviei uma mensagem para uma amiga. Não explicava tudo, apenas dizia: algo está me perseguindo. Preciso de ajuda, não me deixe sozinha. Ela provavelmente não entenderia, mas talvez fosse o suficiente para me manter alerta. Aquela noite foi um pesadelo. Não conseguia dormir, não conseguia descansar. Cada ruído me fazia pular da cama. Cada sombra parecia uma figura ameaçadora. Cada vez que fechava os olhos, eu tinha a sensação de estar sendo observada. Nos dias seguintes, a experiência continuava a me assombrar. Clarice parecia fora da minha vida, mas eu sabia que os efeitos da bruxaria estavam apenas adormecidos. Depois da noite em que destruí o símbolo, minha mente começou a se perguntar sobre o que realmente aconteceu. Será que eu tinha realmente destruído o poder dela? Ou apenas adiado algo maior? Foi aí que decidi buscar respostas. Pesquisei sobre rituais, pactos, bruxaria e o que pudesse estar me ameaçando. Conversando com algumas pessoas de confiança, descobri informações que me fizeram questionar tudo. Clarice tinha um histórico perturbador e suas ações não eram meras coincidências. Eu precisava entender isso. Precisava buscar informações e estratégias para me proteger. Procurei histórias semelhantes. Por que alguém recorreria à bruxaria para destruir outra pessoa? Quais eram as intenções dela? A resposta parecia estar sempre ligada ao poder, controle e vingança. Por mais que tentasse me manter forte e racional, havia dias em que o medo tomava conta de mim. Meus cabelos continuavam a cair, meu corpo parecia fraco e esgotado. Eu sentia que meu corpo ainda carregava alguma coisa, como se estivesse marcada por algo invisível, uma presença ou uma memória. Em algumas noites eu ouvia sons no corredor. Não eram ruídos comuns, pareciam passos. A imagem da sala onde Clarice fazia aqueles rituais me retornava em flashes. As velas, os murmúrios, o papel com meu nome no círculo. Não eram apenas memórias.
Eram visões que me prendiam em um estado de alerta constante. Eu sabia que, mesmo que eu quisesse voltar à normalidade, não seria fácil. O que havia acontecido havia deixado marcas em mim, marcas físicas e emocionais. Estava prisioneira de meu próprio medo. Passaram-se semanas. Por mais que tentasse me manter forte, os efeitos físicos continuavam. Meu cabelo continuava a cair. Meu coração não voltava ao normal e meu corpo parecia fraco demais para lidar com os novos eventos que se apresentavam em meu dia a dia. O sofrimento era físico, mental e emocional. E então, eu entendi uma coisa. Talvez Clarice nunca tivesse realmente me deixado. Ou talvez eu estivesse apenas tentando encontrar alguma explicação racional para algo que transcendia o entendimento humano. Talvez ela estivesse viva em algum lugar, manipulando cada movimento meu através de algum vínculo invisível. Talvez eu fosse um simples peão em sua experiência de controle e poder. A ideia de que poderia estar sempre sob vigilância me perturbava mais do que qualquer ritual ou sombra. Minha mente tornou-se um campo de batalha entre o desespero e a lógica. Por mais que tentasse me afastar da experiência e deixar tudo para trás, os rastros continuavam ali. Eu decidi que precisava reconstruir minha vida. Não era mais sobre buscar vingança ou respostas, era sobre continuar respirando. Seguir em frente, mesmo que a escuridão ainda estivesse ali, invisível, me observando. Tentei retomar minha rotina, meu trabalho, meus relacionamentos. Sempre que sentia um arrepio na espinha ou ouvia algum barulho estranho, fechava os olhos e me lembrava de que estava viva. Mas eu sabia. A experiência com Clarice nunca terminaria. Ela havia deixado uma marca em mim que talvez nunca sarasse completamente. Agora, vivo entre duas realidades. Uma onde busco manter meu equilíbrio emocional e outra onde sei que, se um pacto foi realmente selado, o mesmo nunca termina. Cada som à noite, cada sombra, cada marca desconhecida no chão é uma lembrança. O que aconteceu naquela noite foi real. Eu sobrevivi, mas o preço foi alto. A luta interna nunca termina. E aqui estou, tentando explicar isso tudo para você, ou para mim mesma, através deste relato. Cada palavra que escrevo é um lembrete, uma forma de me manter forte. Por isso me despeço agora, deixando claro que, mesmo após ter sobrevivido, nunca estarei livre. O que restou foi apenas uma promessa silenciosa para mim mesma. Eu lutarei todos os dias para continuar viva, mesmo que tenha que enfrentar minhas sombras para sempre. Se você chegou até aqui, tenha cuidado. O mal, às vezes, está mais perto do que imaginamos.